como você, Baroni, porque assim, eu acho muito legal o conteúdo que você traz. E você traz. Eu até tava vendo uma live sua sobre fundos imobiliários essa semana, e você traz com uma forma simples, serena de falar. Isso. Mas o que eu queria saber, você é professor, você fez economia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você começou nesse mercado. E você fala muito sobre fundos imobiliários. Como que foi essa história? Bom, vamos lá. Sim, eu sou professor, então eu comecei a dar aula muito cedo, então já tenho aí 23 anos de sala de aula, tá? Então eu comecei a dar aula praticamente 19, 20 anos, eu já comecei a dar aula. Então, o que aconteceu aí nesse percurso, né? Eu comecei a trabalhar como todo mundo, começando com poupança, começando com fundos de investimento, sofisticando para outros tipos de fundos, sofisticando para mercado de ações, e tudo isso dando aula. Acredite se quiser, mas é a verdade o que eu vou dizer para vocês aqui, sem mais nem menos. Teve uma época na minha vida que eu dava aula em 5 lugares diferentes. E quem é professor sabe que é verdade. Você dá aula numa faculdade 2 dias, numa outra, na pós-graduação, fim de semana, aquela coisa, né? Então, assim, eu cheguei um momento na minha vida que realmente dava bastante aula, fui muito ativo em sala. Obviamente, quando chegou ali 2017, quando veio a Suno, isso foi perdendo um pouco mais de espaço. Hoje eu ainda continuo em pós-graduação, claro, uma intensidade bem menor, mas eu ainda continuo dando aula. Então, sim, sou professor ainda, não estou, sou. E às vezes o pessoal acha que o professor é uma forma, né, de marketing, de chamar, mas não, é professor mesmo. E esse jeito mais simples é sempre aquilo que eu ouvi dos meus alunos. Baroni, às vezes você traz com essa simplicidade, você traz de uma maneira mais objetiva, e isso nos ajuda muito a entender algo que aparentemente seja muito complexo. Então, sempre foi a natureza, a forma que eu encontrei de ensinar as pessoas. Isso veio justamente quando eu fiz ali perto de 30 anos, 29, 30 anos de idade, que eu me interessei por fundos imobiliários. E já começando a dar aula em pós-graduação, eu começava a viajar o Brasil todo. E ao viajar o Brasil todo, eu tinha a oportunidade de conhecer os imóveis. E uma coisa linkou com a outra. Eu já falava de fundo imobiliário, eu já gostava do conceito de renda passiva, já tinha um capital interessante, já que a renda passiva já era representativa. E aquele conceito de dividendos de ações me agradava muito, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, quando eu encontrei os fundos imobiliários, coincidentemente, começando a viajar o Brasil todo, uma coisa ligou com a outra, e aí foi ganhando tração e a carteira foi só aumentando justamente porque eu me identifiquei com o fundo imobiliário.